Que alegria poder chegar até você pedindo licença para entrar na sua casa mais uma vez. Após 2 dias de programa, falando com a especialista, a pró-reitora da Universidade de Marília, nós vamos conversar com outro profissional que entende muito do assunto, que é o Dr. Iriovaldo Dias Antunes. Ele é do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele trabalha na assessoria do Programa Nacional de Alimentação Escolar. No programa de hoje teremos também o giro de notícias com os nossos colegas jornalistas Marcelo Jorge em Pernambuco, Eduardo Negrão em São Paulo e Vinícius Nage, que é consultor político, no Maranhão. Vamos então começar o Brasil Nordeste de hoje. Vamos reprisar um programa muito especial que fala sobre educação. Conto muito com o carinho da sua audiência. Vamos acompanhar. Muito bom poder contar com a sua audiência mais uma vez. Eu gostaria de receber o seu WhatsApp. Passe uma mensagem para o telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo e diga de qual cidade que você está assistindo o programa Com o Brasil Nordeste. Gostaria também que você se inscrevesse nos nossos canais. Os endereços estão aparecendo aqui no seu vídeo. Vamos começar o Com o Brasil Nordeste de hoje com o giro de notícias. Vamos começar por Pernambuco, onde está o nosso colega Marcelo Jorge. Marcelo Jorge, é com você. Muito boa tarde, Sandro de Moura, telespectadores do programa Com o Brasil Nordeste na TV Com o Brasil. Olha, as notícias aqui do Nordeste chegam do estado de Alagoas. A prefeitura da capital, Maceió, publicou um decreto que autoriza a reabertura gradativa de serviços não essenciais. Essas medidas valem até o dia 17 de julho, mas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Uma edição extraordinária do Diário Oficial do município foi publicada na noite da última quinta-feira, trazendo as novas medidas de controle, prevenção e fiscalização para enfrentamento da pandemia do coronavírus, que torna oficial a autorização para a reabertura gradativa de serviços, como falamos, os serviços não essenciais, tá? Desde sexta-feira, portanto, em Maceió, que esses serviços estão funcionando. Segundo o decreto, ouvintes, telespectadores da Brasil Nordeste, as medidas poderão ser reavaliadas a qualquer tempo, de acordo com a situação epidemiológica do município. Os servidores do Executivo Municipal continuam em regime de teletrabalho até o dia 17 de julho, podendo esse prazo ser prorrogado ao final desse período. E continua obrigatório o uso de máscaras de pano em locais públicos. Entre as medidas autorizadas está a liberação do sistema Drive-in. O decreto confirma a liberação das atividades econômicas, como já havia sido divulgado anteriormente aqui no programa Brasil Nordeste. Esta é a situação atual da cidade de Maceió, que é a capital alagoana. Aqui do Nordeste, correspondendo para o programa Com o Brasil Nordeste na TV Com o Brasil, eu, Marcelo Jorge, com vocês aí na produção, com vocês no estúdio. Saindo de Pernambuco, vamos até o Maranhão, onde está o consultor político Vinícius Nage. Vinícius, traga as notícias atualizadas do Maranhão, por favor. Olá, Sandro de Moura! Olá, programa Brasil Nordeste! O meu coração bate pelo Maranhão. Sandro, hoje nós vamos falar de um assunto que aflige a milhões de brasileiros neste momento, que é como irão pagar as suas contas nesse período de pandemia. A gente sabe, por exemplo, que o corte nas contas de energia elétrica está proibido até o dia 31 de julho, em função da resolução 878, que proíbe o corte do fornecimento de energia elétrica de quem não conseguiu pagar a conta de luz durante o período de pandemia. Porém, no Maranhão, a Equatorial Energia do Maranhão, que foi a companhia energética do Maranhão no passado e da qual eu tive o orgulho e a honra de poder ter sido advogado dessa empresa lá até o ano de 2001, ela teve uma solução criativa para o problema. Ela iniciou uma campanha que pode ser uma solução para outras distribuidoras de energia em todo o Brasil, que é o pagamento das dívidas de forma parcelada. Então, ela criou no mês de julho o mês de negociação equatorial.
Como que funciona isso? O mês de julho foi escolhido para levar condições especiais aos clientes para que possam manter as suas contas de energia em dia. Essas regras serão válidas até o dia 31 de julho para os consumidores de classe residencial, rural, comercial e industrial. Eles poderão pagar à vista os seus débitos ou parcelar em até 6 vezes. Para as dívidas que forem oriundas antes de março, a Equatorial oferece outras condições que variam de acordo com o perfil de cada cliente e também a da sua capacidade de pagamento. E em caso de parcelamento, eles podem dar uma entrada que varia de 15% a 50% do valor do débito e a depender do total da dívida e do tipo de negociação que o cliente escolher. E também aqueles que quiserem quitar as suas dívidas ainda vão concorrer a vários prêmios, que vão desde um ano de supermercado até um carro 0 km. É a criatividade driblando a crise, inclusive em época de pandemia. Aqui, Vinícius Nagem, direto do Giro de Notícias para o programa Brasil Nordeste. De São Paulo, Eduardo Negrão. Eduardo Negrão, você na tela da Com Brasil. Boa tarde, aqui é o repórter voador Eduardo Negrão para o Brasil Nordeste. Aê, milicada, o comando das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, pagou geral. E 25 mil dos 37 mil militares que pegaram auxílio emergencial de 600 já devolveram. Ou seja, 15 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por soldados, recrutas que se empolgaram e também oficiais e abiscoitaram 600 reais sem que fossem necessários. É bacana. No governo Bolsonaro, o malandrão não tem vez não. Devolve aí e paga 10. Projeto das fake news é prioridade para o presidente da Câmara Federal, o Nhonho, quer dizer, Rodrigo Maia. Impeachment de ministro do STF não é importante. Corrupção, combate a ela? Não. Combate ao crime organizado? Não. O que preocupa o Botafogo, quer dizer, o Rodrigo Maia, são as tias do Zap e os youtubers adolescentes. Esse Rio de Janeiro só me enche de alegria. Goiás e o Velho Oeste. Aos 86 anos, o Highlander Iris Rezende, prefeito da capital de Goiânia, deve sair candidato à reeleição para a capital Goiânia, capital de Goiás. Ele pode ser candidato a prefeito, mas mantém 53% de rejeição, segundo o Instituto Fox Mapping e o jornal O Hoje. Mas ó, você vê a carreira do Iris Rezende, é brincadeira. Ele se elegeu vereador em 1958 pela primeira vez. Foi deputado em 1962, deputado estadual por Goiás. Prefeito de Goiânia pela primeira vez em 69, a época que o Sandro Moura tinha cabelo ainda. Depois, em 2004 e 2016, o atual mandato. Ele também foi senador em 95, governador de Goiás em 82 e em 92. Isso não é política, esse homem é um livro de história. E ainda achou um tempinho para ser ministro da Agricultura e ministro da Justiça. Isso não é político, é o Clint Eastwood no filme Os Imperdoáveis. Guardando meu coach 45, Eduardo Negrão, um forte abraço. Vamos à entrevista que fizemos com Iriovaldo Dias Antunes, ele que é especialista em gestão de programas e projetos educacionais pela UNB. Vamos ao bate-papo com Iriovaldo. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, conforme combinado, vamos falar com Iriovaldo Antunes, que é do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Vamos bater um papo sobre esse importante órgão do governo federal que atende milhões de pessoas no Brasil afora. Iriovaldo, boa tarde. Obrigado por atender o Brasil Nordeste. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o FNDE. Quais as principais ações do FNDE a nível Brasil?
Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Sandro de Moura, meu amigo aí, um dos melhores jornalistas do programa Brasil Nordeste, o diretor executivo. Uma satisfação grande estar aqui com vocês, falando do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que tem como objetivo principal captar recursos e canalizá-los em todos os municípios deste país, em 5.570 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal. Quanto que o FNDE movimenta hoje por ano? Hoje, no orçamento do FNDE para 2020, foi orçado um valor estimado em 54 bilhões de reais. 54 bilhões de reais. É um dinheirinho que vai aí para todos os municípios da federação. Riovaldo, quais os principais programas que o FNDE desenvolve? Hoje nós temos vários programas e ações do FNDE, que ele circula em todos esses estados, né, 5.570 municípios, como nós já falamos, os 26 estados e o Distrito Federal. Hoje nós temos os principais programas que têm uma repercussão fundamental para o desenvolvimento da educação brasileira, que são o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAE, mais conhecido como merenda escolar, que atinge hoje 54 milhões de alunos, entendeu? Com a média de 50 milhões de refeições diárias. Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAE, nós temos o PDDE, que é Programa Dinheiro Direto na Escola, nós temos o livro didático, e nós temos o transporte escolar, caminho da escola, saúde do escolar. Aí eu vou ter que linkar um monte de programas e ações do FNDE aqui com você, Sandro. Para falar só desses programas que você já nominou, eu acho que a merenda escolar, o cidadão tem noção do que você está falando. Agora, por exemplo, o caminho da escola. O que é o programa Caminho da Escola? O Caminho da Escola foi um programa discernido entre o programa Transporte Escolar, que era só o transporte escolar na época, e ele acervava muito de demandas dos estados e municípios. Então foi criado o Caminho da Escola para facilitar. Este programa Caminho da Escola, ele além de atender todas as demandas do município, principalmente os alunos da área rural, levando a bicicleta, entendeu? O transporte escolar, quer dizer, esse programa ele facilita toda essa engenharia do caminho da escola para que o aluno tenha como chegar até o seu destino final, que é o principal, que é a escola, para estudar. O FNDE, com recurso do governo federal, disponibiliza para os municípios e eles podem, inclusive, oferecer bicicletas para que os alunos possam se locomover e chegar até a escola. Exatamente. Hoje ele é o seguinte, Sandra, hoje o FNDE disponibiliza 90% do recurso, entendeu? Para comprar um transporte escolar. Entendeu? O FNDE entra com 90%, o município entra com 10%, que chama-se contrapartida, entendeu? Que os municípios também têm a contrapartida da merenda escolar, entendeu? E assim como todos os programas. Só não uma coisa que eu não te falei, que é a construção, ampliação e reforma de escolas, construção e ampliação de creches escolares. Esse é um outro programa. É um outro programa. Qual o nome desse programa? Esse programa é uma diretoria, uma diretoria de projetos, entendeu? Que ela chama de GAP, entendeu? Essa diretoria, ela destina esses recursos, o prefeito faz o envio do projeto para nós e nós encaminhamos para a prefeitura um projeto que já é desenhado. A prefeitura não pode mudar aquela estrutura, porque é uma estrutura hoje que é uma das melhores do país, inclusive copiada para outros países do mundo. A gente estava falando antes, você falou que tem recurso, inclusive, para manutenção também, reparos, compra de equipamentos para escolas e creches também. Exatamente, esse chama o PDDE, que é Programa Dinheiro Direto na Escola. Esse programa foi criado para facilitar toda a mecanização da escola. Por exemplo, você precisa arrumar uma cadeira, o teto da escola, você precisa melhorar uma carteira. Então esse recurso é exatamente para que você possa, o diretor da escola, através dos conselhos, entendeu? Ele pode exatamente escolher qual o melhor recurso e as deficiências daquela escola.
Se tem todo esse recurso disponível, por que a gente encontra algumas escolas em alguns estados, alguns municípios, caindo os pedaços, se existe recurso do governo federal para fazer a manutenção e reforma dessas escolas? Falta projeto, falta iniciativa do executivo local? O que acha da sua opinião? Olha, o que falta que a gente tem verificado, a gente faz a fiscalização. Mas o FNDE é um órgão que tem só uma média de 500 servidores ativos, entendeu? Para atingir todo esse universo do Brasil, que é um Brasil continente, né? Então, a gente verifica que há falta de fiscalização, inclusive do próprio governo federal, entendeu? Junto às prefeituras, entendeu? Falta também esse discernimento da população para que mande, encaminhe as deficiências daquelas escolas e também até mesmo da merenda escolar, que você já deve ter ouvido, as merendas escolar faltando merenda escolar. Então isso não é falta de recurso, o recurso vai. O que falta é exatamente o gestor da ponta fazer a aplicabilidade daqueles recursos. Falar em aplicabilidade do recurso, nós andamos em algumas regiões, nós vamos mostrar para vocês aí, telespectadores, obras de escolas que estavam praticamente prontas e o gestor público deixa aquele dinheiro lá enterrado anos a fios, às vezes 2, 3, 4, 5 anos. Algum tipo de punição para esse gestor, para essa prefeitura, ou o FNDE continua mandando dinheiro para a cidade? Continua mandando dinheiro para a cidade. Infelizmente, funciona dessa forma. O que o FNDE tem que fazer hoje, o Poder Executivo, exatamente, que é o governo federal, é exatamente acelerar aquelas obras que o prefeito deixa. E você sabe, muitos prefeitos não querem dar continuidade àquelas obras de outros prefeitos que deixaram, sendo que o recurso não é do município, não é do estado. O governo o recurso é do governo federal. Então, teria que o FNDE punir mais e exigir mais o término daquelas obras, que é importante para a população e principalmente para as crianças. Para que o FNDE possa fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de correção junto ao gestor municipal, teria que ter algum projeto de lei, algum decreto? Como que isso poderia ser resolvido? Alguma norma interna do FNDE? O que poderia ser feito para que os gestores públicos que deixam o dinheiro da população enterrada lá não fiquem impunes? O que pode ser feito? Sandro, tem várias alternativas do governo federal. Ele pode ser um projeto de lei, mas nós trabalhamos através de quê? De resoluções. Essas resoluções, ela daria assim, um ponto final a tantas obras que você sabe que tangem pelo Brasil todo, principalmente pelas regiões mais carentes deste país, que é o Nordeste brasileiro. Então, se o FNDE editasse uma norma, uma resolução, para que essas obras não ficassem tanto tempo decaica e virando um esqueleto, eu acho que isso aí, quem ia agradecer muito era a população brasileira. E dizer que o presidente tem como fazer isso, encaminhando um aditivo para o FNDE, para que o presidente do FNDE, entendeu, coloque em prática essa norma, que são as resoluções. Só para deixar um pouco mais claro aqui para vocês, nós andamos em algumas regiões nordeste aí do país e tem obras que já foram gastos 300, 400 mil reais e o prefeito simplesmente deixa aquilo lá e às vezes começa uma outra obra com dinheiro novo, com recurso novo do governo federal e nada acontece a esses gestores. E aí o Iriovaldo está trazendo aqui essa sugestão de que o FNDE, o governo federal, enfim, possam desenvolver algum mecanismo para que as obras tenham começo, meio e fim. Aliás, em todo início de obras, eles colocam lá uma plaquinha que tem prazo para terminar. Aquele prazo eles empurram com a barriga e fica por isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco para continuar o nosso bate-papo com o Iriovaldo Antunes, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço.
Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Deixa eu apresentar para você esta obra aqui, Anotações do Brasil. Aqui tem figuras muito interessantes que foram entrevistadas. Entre estas figuras, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Claro que à época ele era deputado federal. Então, se você quer adquirir o livro Anotações do Brasil, entre no site das lojas americanas e peça o seu livro, receba na sua casa o livro Anotações do Brasil, da editora Albatroz, escrita por este apresentador aqui, Sandro de Moura. Estamos de volta com o programa Com o Brasil Nordeste de hoje, conversando com o Iriovaldo Antunes, que é do FNDE. Iriovaldo, nós estávamos falando anteriormente, falamos aqui no tópico, por exemplo, da merenda escolar. Nessa época agora de pandemia, qual a importância da merenda escolar e como que está sendo feito em relação a esse programa do FNDE? Sandro, a merenda escolar, como eu já te falei, ela é um programa do FNDE de suma importância, principalmente na ponta. Principalmente na ponta e as pessoas mais carentes. Através do FNDE repassa trimestralmente o recurso para aqueles municípios. E o que é que os municípios estão fazendo hoje, através do FNDE e de outras organizações não governamentais e governamentais? É exatamente montando um kit, né, que se chama o kit escolar, entendeu? De alimentação escolar, e passando para aquelas famílias, através de quê? De uma lista que tem nas escolas, entendeu? Através disso aí, nós estamos, na realidade, alimentando basicamente, não na totalidade, mas todas as pessoas mais carentes, principalmente os que mais precisam de alimentação escolar. A merenda escolar também tem um ponto importante, que é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, não é isso? Exatamente. Isso aí é importante. Do recurso hoje, Sandro, de 4,1 bilhões de reais, 30% desse recurso, ele é a lei, é uma resolução. É obrigatório você comprar exatamente da alimentação da família, exatamente da alimentação da agricultura familiar. E outro ponto importante, esses recursos não impedem que a prefeitura compre até 100% daquele recurso, entendeu? Dessas pessoas. E vou além, o FNDE, além de estar alimentando e instrumentalizando o aluno para uma boa educação, ele está gerando emprego e diminuindo o índice de fome no Brasil. São 50 a 52 milhões de pessoas que estão sendo alimentadas. Então ele diminui o índice de fome deste país e cria, Sandro, além de tudo, ele vai criando o quê? Emprego. Por exemplo, o nutricionista, as merendeiras e essas pessoas que você falou da agricultura familiar, elas são os fundamentais. Hoje ela não tem um atravessador. Ela compra direto, ela vende direto para as escolas. Isso tem um enriquecimento fundamental, principalmente na Paraíba, no Piauí e no Brasil, no universo desse país. A região Nordeste, que a gente quer destacar aqui, você, prefeito, você pode comprar até 100% do recurso da merenda escolar da agricultura familiar. Então, ao invés de você ficar comprando esses biscoito creme caque aí, superfaturado, quebrado, dando biscoito com quisuco para os alunos, vamos adquirir o material dos agricultores, dos pequenos agricultores,
Vamos colocar o beiju aí, contrata o nutricionista, como o Iriovaldo falou aqui, vamos introduzir a alimentação regional, colocar a tapioca, o beiju, vamos colocar a batata doce. Quer dizer, vocês só deixam o pessoal do campo aí ocioso porque vocês querem. É isso que nós queremos trazer para você, cidadão, para você, cidadã, que está aí nos rincões do país, que muitas vezes os prefeitos só sabem ficar reclamando que não tem dinheiro, não tem dinheiro. O dinheiro está provado aqui que tem. Falta criatividade, falta gestão pública para fazer o dinheiro chegar na ponta. Não é isso, Iriovaldo? Eu queria que você deixasse também uma mensagem final aos gestores públicos. É difícil, é complicado, não é? É fácil acessar o FNDE. O FNDE tem um time preparado para receber as demandas dos prefeitos. Como é que funciona isso aí? O FNDE tem um link do FNDE que é www.fnde.gov.br. Todos os prefeitos, todas as secretarias e a população em geral, os alunos, podem acessar o FNDE e verificar, inclusive, Sandro, o recurso que vai direto para aquela prefeitura, para saber se a prefeitura está gastando aquele recurso adequadamente. Em todos os programas, tanto na alimentação escolar, no PDDE, no Fundeb, entendeu? No FIES. Então, o cidadão comum, e principalmente os gestores, eles têm como acessar, tirar suas dúvidas junto ao FNDE. Nós temos uma equipe competentíssima, exatamente para atender a qualquer momento, domingo, segunda, feriado, nós estamos ali presentes para atender a comunidade escolar e toda a população em geral, e principalmente o gestor. Se ele tiver dificuldade de aplicação do recurso, se ele tiver problema na prestação de conta, nós do FNDE estamos sempre disponíveis para atendê-lo, porque o nosso objetivo, Sandro, do FNDE, é que o gestor e a comunidade escolar seja bem atendida. Eu acho que esse objetivo é o objetivo do presidente da República, o presidente do ministro e principalmente o presidente do FNDE e todas as diretorias. Como que o cidadão comum pode identificar a presença do FNDE? Sandro, eu costumo dizer o seguinte: em todas as regiões, cidades e municípios que tem uma escola pública, e que tem um professor e que tem um aluno da rede pública, o FNDE está presente. Então o FNDE está presente nas 5.570 municípios, como eu já te falei aqui, nos 26 estados e no Distrito Federal. Entendeu? Então eu acho assim que o Brasil tem um FNDE como uma máquina de desenvolvimento educacional, entendeu? E de crescimento econômico, entendeu? E fundamental para o nosso país. É isso. Todos nós sabemos que os países que são desenvolvidos é porque tem conhecimento. Na sua base tem conhecimento. E o conhecimento só poderá chegar aos nossos jovens através da escola. Nós estamos chegando ao final de mais um programa com o Brasil Nordeste. Quero agradecer a audiência em todo o Brasil, dizer para você que as nossas mídias sociais continuam aí 24 horas aguardando a sua interação, a sua participação. E olha, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, muito importante, se você puder, fazer com que suas crianças tenham acesso à informação também através da literatura. Então, se você puder, ofereça um livro para que o seu filho, a sua filha, possa estar acessando algum conteúdo literário. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Conto com você amanhã neste mesmo horário, meio-dia. Até a próxima.